Bom dia, nono. Vamos ver hoje o nosso capítulo de Primeira Guerra Mundial, o mundo em conflito. Por que o mundo em conflito? Porque não é só a Primeira Guerra Mundial que a gente vai ver, a gente também vai ver a Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial a gente não vê em uma aula só, tem muita coisa a ver. Hoje a gente vai ver os antecedentes e início da guerra em si. E, bem, como vocês devem sabendo, deu uma melhorada. A gente já tem como voltar a ter aula presencial junto com online, ou seja, híbrido. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque minha voz não está ok totalmente. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de entender o que eu estou falando, manda lá no Telegram, por favor. Após o início do século XIX, a Europa passou por um longo período de paz, interrompido apenas por conflitos localizados e de curta duração. Nesse período, diversas inovações tecnológicas e científicas tiveram um grande impacto no cotidiano das pessoas e ampliaram a crença no modelo da civilização construído no continente. O que aconteceu? Eles avançaram muito, em muito pouco tempo. A sociedade mudou demais, a mentalidade mudou demais. E essas mudanças começaram a configurar uma nova forma de ver o mundo. Só que era uma forma muito pautada, inclusive, em supremacia, de um ser melhor que o outro. E isso vai influenciar, sim, na questão da Primeira Guerra. Assim, no final do século, o otimismo e a confiança se multiplicavam entre os europeus, caracterizando o período conhecido como Belle Époque. O que é Belle Époque? Uma expressão francesa que significa Bela Época. Faz referência ao período entre a década de 1880, guardem a data, e o início da Primeira Guerra Mundial. No entanto, durante esse mesmo período, a estabilidade econômica e a paz no continente europeu passaram a ficar mais frágeis, pois as disputas entre as potências imperialistas ampliavam-se cada vez mais. Esse período, a Belle Époque, nada mais foi também do que um período de grande armamentismo, uma corrida armamentista, em que ambos os lados queriam ficar cada vez militarmente mais fortes, porque ambos os lados sabiam que iria ocorrer uma grande guerra. A questão imperialista, acontecia disputa fora do continente europeu, mas dentro a rivalidade se acentuava. E eles não sabiam até quando ficar só nas disputas fora da Europa. As disputas entre as potências imperialistas. Como vimos no capítulo anterior, uma das principais disputas entre as potências imperialistas era pelo domínio de territórios coloniais. O crescimento industrial desses países estimulou as buscas por novos mercados consumidores para seus produtos, assim como novas fontes de matéria-prima para suas indústrias. Nesse contexto, criou-se a ideia de uma conquista de novos territórios coloniais. Era a solução para o problema. Ainda, durante as últimas décadas do século XIX, a Alemanha obteve rápido crescimento industrial. Como eu falei para vocês, a Alemanha se unificou depois de outros países, mas ela se unificou e começou a crescer muito rápido. E esse começar a crescer começa a incomodar quem já estava grande. Além da disputa por novos territórios coloniais, esses fatores contribuíram para ampliar a concorrência entre a Alemanha, Inglaterra e França, as principais potências econômicas europeias desse período. Econômicas e militares também, os dois juntos. A disputa entre as potências europeias estimulou nesses países o avanço da tecnologia de guerra e na indústria bélica, gerando um crescente clima de tensão entre os países. É a questão da corrida armamentista que eu falei para vocês. O nacionalismo na Europa. Esse é um importante fator para a gente entender a questão de por que a guerra aconteceu. O forte sentimento nacionalista no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial contribuiu para acirrar ainda mais as tensões entre as nações. Isso estimulava que países imperialistas eram superiores dos demais. O que eu falei, eles foram se desenvolvendo, mas eles foram criando a consciência de que cada um era superior ao outro. A questão até de ranquear, existia um ranking em alguns países da questão do povo. O povo alemão, por exemplo, na Alemanha é o maior dos povos.
Aí abaixo do alemão estão os ingleses. Eles conseguiram se expandir bastante, tem que reconhecer isso. Mas eles ainda estão abaixo de mim. Isso tem a ver com a questão de um desenvolvimento científico que criou uma ideologia, que é a questão do eugenismo. O eugenismo, ele prega a questão da pureza de raça e prega muito também a questão de que, através de certas características genéticas, dá para entender o comportamento humano, que é completamente errado. E também ele acentuou a questão da diferença de povos. O eugenismo, ele é a base importante para as ideias, por exemplo, depois da Alemanha nazista e da Itália fascista. Na França, o nacionalismo se manifestou por meio de um sentimento de revanche contra a Alemanha, existente desde a Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses perderam para os alemães o território da Alsácia-Lorena, região rica em minérios. Essa guerra franco-prussiana, para a França, foi uma guerra contra a Alemanha. Para os alemães, foi a guerra nacionalista que unificou tudo. Depois da vitória dos prussianos, que era um dos estados alemães, a Prússia era um dos estados alemães. Ela foi lá, foi dominando e convencendo outras cidades alemãs a se unir a ela. Quando chegou perto da fronteira com a França, teve a guerra pela Alsácia-Lorena, ganhou. E quando ela ganha um respeito enorme, que através disso ela conseguiu pegar as outras cidades alemãs e formar a Alemanha. Então, a Guerra Franco-Prussiana é a questão da origem da Alemanha. Na Alemanha, o nacionalismo teve como base o pan-germanismo, que defendia a união de povos germânicos para a formação de um império extenso e poderoso. A Alemanha não é o único país germânico. A Áustria também é germânica. Tanto que na Alemanha, o nome da Áustria desculpe, meu alemão não é muito bom, mas é o Ostreich, que é o Reich do Leste. Eles se viam como o mesmo povo. Inclusive a Áustria tentou fazer essa unificação também. Só que a Prússia foi muito mais forte. Em parte do leste europeu, o nacionalismo teve como princípio o pan-eslavismo, um movimento liderado pelo Império Russo, que é um povo eslavo, que propunha a união dos povos eslavos numa única grande nação. O conflito nos Balcãs. Na região dos Balcãs, o nacionalismo estimulou ações violentas. Eu vou pegar um mapa para mostrar para vocês isso direito, não se preocupem não. A região era dominada pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano. Dois grandes impérios. O Turco-Otomano, um império muito, muito antigo, que a gente vê lá desde a Idade Média. O Império Austro-Húngaro, que foi a união da Áustria com a Hungria, mais a Áustria dominando a Hungria em si, e que disputava uma região próxima. A região dividida entre esses dois impérios, porém com diversas minorias nacionais, como croatas, bósnios, ucranianos e eslovenos, que lutavam por sua independência contra esses dois. Porque não era só lutar contra o que estava dominando, porque se ganhasse, podia correr o risco de ser dominado pelo outro. Então era uma situação muito ruim ali os Balcãs. Um dos povos eslavos da região, os sérvios, já havia se tornado independente do domínio do Império Turco-Otomano, e tendo como base o pan-eslavismo, pretendia criar a Grande Sérvia, unindo povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Esse movimento era apoiado pelo Império Russo, que, por ser a nação eslava mais poderosa do período, se considerava líder dos povos eslavos. A questão de alianças tem muito da questão da origem do povo em si. E a gente vai ver essa questão de alianças já já. Entre os interesses russos em unir os povos eslavos em um único império, estavam de dominar a região dos Balcãs e incorporá-la ao seu território, conquistando assim a cidade de Constantinopla e as saídas para o mar Mediterrâneo e para os estreitos de Bósforos e Dardanelos. Ou seja, o que a Rússia queria era ter domínio sobre uma região extremamente importante estrategicamente e
economicamente. Ali passava muito dinheiro. A Primeira Guerra Mundial. Com o crescimento das rivalidades entre as potências europeias, teve início um processo de formação de alianças entre países. Por quê? Porque eles viam que, se eu ficar sozinho nessa, não vou conseguir lutar, por exemplo, contra a Alemanha. Eu sou a Itália e não quero lutar contra a Alemanha. Mas também a França está muito forte do meu lado. Então eu vou buscar alguém para me ajudar. E aí, nessa questão de querer ajuda e proteção, foi se formando as alianças. Assim, em 1892, a Itália se uniu à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, formando o bloco das potências centrais, também conhecida como a Tríplice Aliança. No final da guerra, em 1914, o Império Turco-Otomano também se uniu a esses países, ampliando a força desse bloco. Em 1907, a Inglaterra, o Império Russo e a França formaram um bloco dos aliados da Entente, também chamado de Tríplice Entente. Também fizeram parte desse bloco Japão e Itália, que passaram para o lado dos aliados em 1915. Sim, a Itália ela virou de lado, porque ela viu que durante a guerra não estava indo como ela queria. Ela estava sendo muito a favor dos planos alemão e austro-húngaro. Então ela se sentiu meio traída e mudou de lado. É nesse mudar de lado da Itália que o Império Austro-Húngaro entra no lugar dela. No final da guerra, com os Estados Unidos, o Brasil fez parte dos aliados da Entente também. O Brasil tem participação na Primeira Guerra. E aqui a gente tem um mapa de como estava a Europa. Amarelo é a Tríplice Aliança. Rosa, a Tríplice Entente. E verde, os países que se mantiveram neutros, tirando o Império Turco-Otomano, que depois vira amarelo porque muda de lado. A guerra é declarada. As alianças militares ampliaram ainda mais as tensões entre as potências imperialistas. Qualquer problema entre os países que faziam parte dos blocos poderia dar início a uma guerra, pois eles estavam unidos por tratados de ajuda mútua. Isso é algo que foi bastante complicado e que gerou a guerra. Foi a questão das alianças que gerou uma guerra mundial. Por quê? Se qualquer coisinha acontecesse contra um e um outro estivesse envolvido, se esse outro que está envolvido está do lado inimigo, isso já puxa a ajuda de todos de um lado e todos do outro. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia Chotek foram assassinados por Gavrilo Princip, um membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia. A Bósnia estava querendo se separar também há um tempo, estava tentando sair do Império Austro-Húngaro, e eles tinham um grupo que hoje a gente veria até como um grupo terrorista, que organizou diversos atentados. E aí o Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, decidiu ir na região dos ataques para mostrar que o Império Austro-Húngaro se preocupa com a população, mas também para mostrar que é ele que manda, é ele que comandava tudo, era ele que iria pôr um fim a essa agressividade dos bósnios. Só que os bósnios, eles aproveitaram isso para poder fazer o ataque. E o ataque é bem curioso até, porque eles primeiro pensaram em fazer o seguinte: a gente sabe qual é o roteiro dele, por onde ele vai passar de carro, a gente faz uma fila, todo mundo atira, mata ele assim. Quando ele estava passando, um dos assassinos, do grupo de assassinos, tinha que rolar uma granada para poder estourar o primeiro carro, para fazer as coisas
entraram em pânico. Só que ele se acovardou e rolou a granada errada. Aí o motorista viu, acelerou, conseguiu salvar o príncipe e esse grupo, o bósnio, começou a ser caçado pela polícia. E aí foi um sendo pego de cada vez, até sobrar só o Gavião do Príncipe, que decidiu se esconder num bar. Ele achou que se ele fingisse ser uma pessoa do dia a dia, ele conseguiria fugir. Só que o que aconteceu? O piloto do príncipe, ele conseguiu fugir, ok. Ele foi até o hospital porque o Francisco Ferdinando quis ver como era a situação dos policiais que se machucaram. E na volta ele pegou o caminho errado, o piloto. Nisso que ele pegou o caminho errado, ele passou por uma rua onde estava o Gavião do Príncipe. Aí o Gavião do Príncipe aproveitou essa oportunidade e matou o Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia Chotek. Qual foi o problema disso? O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, acusando o país de estar ligado ao atentado. Que parece que realmente estava. A gente não tem confirmações históricas até hoje, mas parece que sim, que a Sérvia sabia que ia acontecer e deixou acontecer. A aliada da Sérvia, a Rússia, colocou suas tropas de prontidão. A questão da aliança. Aí que começa o problema. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Sérvia é aliada da Rússia, Rússia vai ajudar a Sérvia. A Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, não gostou da atitude da Rússia e decidiu mobilizar tropas contra a Rússia. Por quê? Porque ele queria forçar a Rússia a parar o avanço de tropas. O que a Alemanha quis é: Rússia, o problema é do Império Austro-Húngaro e da Sérvia, você não se mete. Só que a Rússia não acatou, mandou as tropas. Com isso, a Alemanha ataca a Rússia. Só que a Alemanha foi mais esperta. Ela sabia que agora já aconteceu. Agora não tem como remediar, vai ter a guerra. Então a Alemanha começa a declarar guerra direto contra a Rússia, França e Bélgica. E já começa a invasão. Com isso, a Inglaterra entra na guerra e aí que no final de 1914, início da guerra, os dois blocos começam um conflito. O Império Turco Otomano entrou eu falei uma coisa errada para vocês, desculpa, gente. A Itália sai antes da Tríplice Entente e já entra o Império Turco Otomano. E é dessa maneira que começa a Primeira Grande Guerra Mundial. Por que Grande Guerra Mundial? Porque seus membros tinham territórios em vários continentes. Então, não foi só na Europa que teve guerra. Teve em todo quanto é canto. Por isso, a questão da proporção mundial da guerra. As frentes de batalha. O bloco das potências centrais se dividiu em duas frentes de batalha aliadas. O erro que eu falei, gente, aqui foi mal, tá? Tô um pouco cansado. A Itália saiu antes do início da guerra. Ela viu que a questão da aliança não ia bem para ela antes do início. Então, antes do início, o Império Turco Otomano já entrou como aliado no lugar da Itália. E houve duas frentes de batalha. O frente, que a gente pode chamar de front também, ocidental, e o fronte oriental. E o que eram esses frontes? Era uma grande linha onde os exércitos ficaram estagnados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E os frontes, o ocidental, passava por Bélgica, França, Suíça e cortava ali a fronteira da Itália, Império Austro-Húngaro, em roxo, o fronte ocidental. E o fronte oriental cortava grande parte do Império Russo, Império Austro-Húngaro, e entrava na Romênia.
E aí nessas áreas que ocorria o grosso em si do conflito. As fases da guerra. A guerra teve 3 fases muito importantes e que mostraram esse desenvolvimento de tecnologia e da guerra em si. A primeira fase foi entre agosto e novembro de 1914. Foi conhecida como Guerra de Movimento e se caracterizou pela intensa movimentação de tropas. Ou seja, era uma guerra ainda até nos moldes de Napoleão. Das 2 tropas ainda correndo muito para se encontrar uma com a outra, se preparar e atacar. Só que aí vem um grande problema. Assim, teve um momento importante dessa guerra que os alemães conseguiram movimentar suas tropas em direção a Paris e quase tomou a cidade de Paris, tendo os franceses, a resistência francesa, que eram pessoas até não militares, mas que se alistaram na hora para poder defender a cidade, e expulsando os alemães para trás. E o grande problema é que as armas não eram as mesmas da época de Napoleão. Não era uma arma que demorava 5 minutos para carregar. As armas eram de cartucho, já botava ali e atirava e pronto. E faziam muito mais estrago do que aquelas armas em que a bala é uma bolinha. A bala agora ela tem ponta, ela perfura. Ela cria uma destruição muito grande no corpo. Sem contar com os canhões. Os canhões derrubam casas de um tiro só. Podem derrubar até um prédio num tiro só. Então, o desenvolvimento de armas fez que, principalmente esse início, tivessem batalhas de mortes estrondosas. O número de mortes nessa primeira fase foi muito grande porque os generais em si não se tocaram que as armas estavam muito mais avançadas que suas próprias táticas. E aí vem a grande característica dessa guerra, que durou de 1915 a 1916, que é a conhecida Guerra de Posicionamento, que também é chamada Guerra de Trincheiras. As armas estão muito fortes, as metralhadoras estão varrendo os soldados dos 2 lados. O que vamos fazer? Vamos chegar até um local de confrontamento com o exército inimigo e ali a gente cava. A gente cava para fugir dos tiros inimigos. Porque assim eles não vão conseguir nos atingir, a gente atinge eles. Só que o outro lado também fez isso. E aí que começa essa questão das trincheiras. E as trincheiras não eram só um buraquinho. Ele era pensado, tinha-se um uso da engenharia muito grande neles. Inclusive tinha assim, até tipo, trincheira hospitalar, trincheira de comunicação, trincheira de comando que ficava lá atrás. É muito interessante isso, eu vou até, mais na outra aula, mostrar para vocês o esquema das trincheiras. E a terceira fase, a fase final, foi de 1917 a 1918. É marcada pela saída da Rússia da guerra, porque houve a Revolução. Só que aí, quando os alemães pensaram, nossa, agora eu posso pegar todos os meus exércitos e destruir a França, vem os Estados Unidos. É a fase em que a guerra tem uma grande virada com a entrada dos Estados Unidos e é marcada pela vitória dos aliados. O livro de vocês trouxe errado. Agora eu percebi, é Tríplice Entente. Quem ganha a guerra é Tríplice Entente. E na terceira fase é que a gente tem, por exemplo, uma inovação tecnológica muito grande, que é o tanque de guerra. O tanque de guerra vem na mudança de segunda para terceira fase, porque ele marca um momento em que a tecnologia foi usada para avançar no campo de batalha. E o tanque de guerra, inclusive, é uma inovação dos ingleses. Os ingleses fizeram primeiro, aí os alemães viram que era o que estava certo, aí imitaram e aí foi se espalhando essa tecnologia. É isso, turma. O vídeo foi mais curto que geralmente eu faço, porque minha garganta não está bem mesmo. Não dá para eu ficar esticando muito, não. Em compensação, a gente vai falar mais no grupo do Telegram, conversar mais sobre a Primeira Guerra no Telegram. Por isso, vamos para lá, vamos conversar e depois, que deve estar dando quase o horário do nosso recreio, depois do recreio eu vou passar mais atividades para vocês, beleza? Vamos lá para o grupo do Telegram.